Conectar pessoas a produtos e serviços. Conectar o online ao offline. As plataformas digitais representam uma revolução em que todos somos protagonistas. E somos nós, da Associação Brasileira Online to Offline, que conectamos, defendemos e representamos os interesses coletivos do setor junto ao poder público, sociedade civil e imprensa. Nossos associados são empresas de logística e mobilidade urbana, marketplaces, fintechs e investidores. Já são mais de 50 milhões de brasileiros que utilizam os aplicativos das associadas à ABO2O para gerar renda. Agora, pare e pensa, quantas famílias se beneficiam com isso? Nosso mercado movimenta a economia, cresce 2 dígitos por ano e contribui para um Brasil mais digital. Sem falar do conforto com que tudo é resolvido com um toque no celular. Nós, da ABO2O, estamos sempre abertos ao diálogo. Fale conosco e saiba por que acreditamos que um país melhor é um país mais conectado. Olá, estamos começando um painel sobre Open Banking e Pix pelo Innovation Experience Conference 2020. Meu nome é Rodrigo Soeiro, eu sou o CEO da Monos. Nós somos um wallet digital de criptomoedas, o que seria a próxima fronteira. E estamos aqui hoje com Zé Mário, da ADIC, a Vanessa, da Fialdini, a Stephanie, da Dindim, e o Felipe Paiva, da B3. Obrigado pela presença de vocês. Passo a palavra para o Zé, para se apresentar também. Prazer estar aqui com vocês no Innovation Experience. Sempre muito bom poder levar um pouco do conhecimento, a nossa experiência, ao lado aí de pessoas tão agradáveis, né? A ADIC Soluções de Pagamentos está inserida no ecossistema de cartões, né? Vamos lembrar do ecossistema dos emissores de cartões, que a gente dá o cartãozinho. E a ADIC está na ponta da credenciadora, quem vai colocar a maquininha dentro da loja, né? Para que você possa usar o teu cartão. E lembrando que quem junta os dois mundos, os portadores de cartões com as lojas que recebem esses cartões, é um negócio chamado bandeira. E a DIC, então, se situa nesse ponto da credenciadora. É a popular empresa de maquininhas de cartões e de meios de pagamento, soluções financeiras como um todo. Vanessa. Olá a todos, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês falando no Innovation Experience. Meu nome é Vanessa Fialdini, eu trabalho no Fialdini Advogados, a gente atua no setor de pagamentos de instituição financeira e instituição de pagamento desde 2003, quando o nome fintech ainda não existia. Esse mercado, a gente tem acompanhado toda a evolução. A partir de 2013, houve uma aceleração muito grande do mercado e eu costumo dizer que é o desafio que me faz viver nesse mundo. Um mundo que diariamente a gente tem novas barreiras e novas conquistas nesse mercado. Stephanie. Obrigada pelo convite mais uma vez. Stephanie Fleury, CEO e fundadora da Dindim, uma carteira de pagamentos, uma wallet. A gente foi recentemente adquirido pelo Bradesco através do Bits. Uma grande revolução mesmo de pagamentos e revolução financeira de modo geral que a gente está vivendo. Em ebulição, né, com vários regulamentos novos, e eu acho que é um dos momentos mais propícios para a inovação, né, onde você encontra a tríade perfeita da tecnologia, com o consumidor e o regulatório apoiando. Obrigada. Felipe. Legal, Rodrigo, obrigado a todos aqui, Stephanie, Vanessa, Zé, obrigado pelo convite. Sou o Felipe, responsável pelo relacionamento com os clientes da B3, o ecossistema da B3, da Bolsa do Brasil, também por todo esse projeto de pessoas físicas, os brasileiros que estão descobrindo investimentos. Vou tentar explicar um pouquinho com meus colegas aqui todos os arranjos de pagamentos que a Bolsa do Brasil está fazendo nessa discussão sobre pagamentos, e a gente tem que fazer juntos essa transformação e o arranjo de pagamentos, e um próximo passo, né, que é o Open Investment, que é o que vem por aí. A gente precisa ficar de olho e toda essa comunidade, fintechs e esse ecossistema, para ajudar essa transformação que tem acontecido no país. Ótimo. É importante introduzir, né? A gente vivenciou aí a pandemia recentemente, isso sem dúvida nenhuma trouxe uma celeridade bem maior para todas as novas tecnologias, né? E a tecnologia de maneira geral na vida das pessoas. E aí a gente tem aqui o lançamento do Open Banking, que está possibilitando novos players oferecendo serviços financeiros para o mercado.
E o Pix, que virou uma febre brasileira aí, que está todo mundo tentando entender um pouco melhor o que se trata e como isso vai impactar na vida das pessoas. A gente está com um painel bem mesclado, né, com pessoas, com empresas de cada setor. E eu queria começar pelo Zé Mário para entender como que seria o impacto do Pix no dia a dia das empresas às quais ele está situado, né? Das adquirentes, das empresas de cartão em geral, da ADIC em especial. Fala para a gente como é que vai ser um pouco isso, Zé, por favor. Muito bem. Começando então a explicar um pouquinho o Pix, que é o pagamento instantâneo, né? Instituído pelo regulador, Banco Central, com adesão aí de todo o sistema financeiro. O Pix é caracterizado aí no dia a dia das pessoas como uma transferência, né, de dinheiro, pagamento feito pessoa a pessoa através do celular, ou uma pessoa lojista através da geração daquele QR Code, né? Você vai poder ler o QR Code, fazer uma transferência, coisas desse tipo. Então ele vem impactar o ecossistema como um todo, por exemplo, nas questões das TEDs, né, das transferências bancárias. Ele vem facilitar isso, trazer uma instantaneidade, funciona 24 horas, 7 dias por semana, né? E vai impactar também, na nossa avaliação, as transações feitas em dinheiro, principalmente. Esse é o grande tema do Pix, né? A substituição do dinheiro. Hoje, 31% dos pagamentos feitos no Brasil são feitos em dinheiro, 39% em cartões, 31% feito em dinheiro. A nossa previsão é que daqui a alguns anos, quando o Pix estiver bem maduro, ele vai roubar, né, parte desse pagamento em dinheiro, deve ir para 10%, ele traz 20% para ele do dinheiro e vai sim afetar a indústria de cartões, tirando um pouco dos pagamentos feitos com cartões de débito. Hoje, de todos os pagamentos com cartões no Brasil, 2/3 são feitos, são cartões de crédito, 1/3 cartão de débito. Então é aí que o Pix entra. E é importante salientar que ele afeta o ecossistema de cartões de forma diferente. Ele vai afetar os emissores de uma forma, substitui sim pagamentos, vai afetar as bandeiras, falando aí da Visa, Master, Elo, vai sim, e afeta menos um pouco a questão dos adquirentes. Porque de alguma forma, nós como adquirentes, vamos capturar essa transação Pix na frente de caixa de uma loja. Nós vamos gerar nas nossas máquinas, né, as maquininhas da ADIC e dos seus parceiros, vão gerar ali o seu QR Code, para que haja uma transação ali, um pagador com celular, coisas do tipo. Então, veja que o Pix afeta de formas diferentes. É bom salientar que o Brasil tem uma diversidade muito grande, né? A penetração de novos meios de pagamento, elas são demoradas, é óbvio que as tecnologias aceleram, mas a gente tem, por exemplo, o advento do cheque, né, que levou mais de 10 anos para ser substituído e ainda permanece. Tem uma ideia, em 2002, que foi o auge do cheque, nós tínhamos 180 milhões de cheques transacionados por mês no Brasil. Hoje são 30 milhões, quer dizer, ele não sumiu. Né? Ninguém mais está pagando com cheque aqui, mas o cheque ainda tem 30 milhões de cheques sendo transacionados por mês nesse país. Então, esses meios de pagamento, eles vão sendo adotados, eles têm penetrações diferentes em públicos diferentes, mais jovens, com mais dinheiro em banco, com medo de fraude, com menos dinheiro, tem tudo isso. Então, nós vamos ter que andar um pouco para ver como é que vai ser a aceitabilidade desse produto, como é que ele vai ser incorporado no dia a dia das pessoas, principalmente dos estabelecimentos comerciais na questão de aceitação. Vamos lembrar que meio de pagamento é mercado de duas cabeças. Sempre tem o emissor, né, o pagador, e tem o recebedor, lojistas e tal. Então, as penetrações são diferentes e tem que estar no mundo perfeito, onde quem paga utiliza o meio e quem recebe também. Legal. Assim, não temos visto. No caso da adquirente, ela acaba exercendo aquele papel de conciliação após o recebimento para toda a cadeia de ERP da instituição, certo? Exato. Esse é um dos problemas que nós vamos ver no dia a dia do varejo, porque hoje já existe dentro das lojas, dos estabelecimentos, toda uma arquitetura para conciliar o caixa dele com os diversos meios de pagamento. Ele já tem todo um software, algum esquema para conciliar os recebimentos em cartões, em cheques, em boletos, em TEDs, né? E aí você coloca agora um telefone para ele receber um pagamento de alguém aqui do lado, sem conciliar com o seu caixa. Quer dizer, então são coisas, discussões que nós vamos ter que ter ainda ao longo do tempo, né, para juntar isso. A ADIC entra nesse ponto de uma forma muito importante, porque a partir do momento que nós geramos o QR Code dentro da maquininha e você faz o pagamento com o teu celular lendo esse QR Code, o modelo de conciliação já está estabelecido.
né? Então nós conseguimos sim conciliar o Pix junto com os demais meios de pagamento. Bacana. Eu queria pular para você, Stephanie. A entrada do Pix, ela traz também uma catapulta de operações junto do setor das empresas que estão posicionadas digitalmente, né? Como é que você está enxergando para uma carteira digital, como que isso vai ocorrer e como que isso pode ser ainda mais conveniente para o usuário? O que eu acho muito importante é, de fato, assim, existe um boom de carteiras digitais, de contas de pagamento, mas elas não se falavam, né? Então não interoperava igual a um passado não muito distante. As maquininhas também eram cada uma no seu quadrado e você precisava ter uma de cada, né? Nas carteiras a gente está vivendo isso um pouco. Eu acho que o Pix traz também essa interoperabilidade aí de você conseguir, eu com a minha wallet, te pagar e você liquidar na sua e tudo mais. Isso é um passo já muito importante. E por outro lado, que também já democratiza mais, outros players que não são do mercado financeiro tradicional, independente de ser bancos ou mesmo fintechs, a indústria varejista ou qualquer outro tipo de indústria conseguir se fintechizar. Então a gente já vê um movimento também muito democrático, né? Assim, eu quero ter uma wallet da loja que eu compro um produto X. E os meus dados vão estar circulando ali, aquela empresa vai me conhecer bem, vai conseguir me dar ofertas personalizadas, aí envolve também Big Data e tudo mais, e Open Banking também, de certa forma, porque e se eu quiser entregar todas as minhas informações financeiras, né, porque elas deixam de ser bancárias, informações financeiras para ter outras ofertas através daquele mesmo player, né? É uma revolução, de fato, igual a gente estava falando. E no final disso tudo, quem ganha é o consumidor. As tarifas baixam, as ofertas ficam mais personalizadas e por isso mais adequadas ao perfil de cada um, né? Então, acho que o Pix ele tem, são 3 letrinhas que mudam muita coisa e tem diferentes, dependendo do mercado, impactos diferentes. Mas no final da história realmente é um golaço do Banco Central conseguir implementar de forma muito rápida, né, muito pouco tempo que se fala, e com o consumidor no meio como beneficiário principal, né? Acho que vem por aí. Legal. Aí, pulando para o que você acabou de colocar, Felipe, do Open Investment, como que o Open Investment entraria nessa oportunidade que o Open Banking está trazendo, né, de vários players oferecendo e interagindo diretamente com o consumidor final? Como que você acha que a B3 ela consegue aproveitar esse movimento e prover possibilidade de consumo do serviço, possibilidade de consumo de investimento? Legal, Rodrigo. Sim, acho que eu vou tentar dividir em 3 oportunidades, né? Muitas pessoas olham para a B3 e olham como bolsa de valores. Então é o pregão, a negociação, é aquilo que todo mundo lembra quando fala de B3, né? A Bolsa do Brasil. Mas muitas das coisas que acontecem na B3 estão nos bastidores. Então, por exemplo, o Zé falou de processamento de TEDs, DOCs. Hoje a B3 é responsável por quase 70% de processamento das TEDs e DOCs que acontecem no país, é realizado dentro da B3, uma parceria com a CIP. Então, esse modelo de infraestrutura é muito importante. Essa regulamentação do PIX que o Banco Central colocou, ele também prevê uma câmara, é um sistema de liquidez para prover liquidez para as fintechs, para os bancos, porque é 24/7. Os bancos não abrem sábado e domingo. Como é que faz se uma fintech precisar de uma liquidez ou não, no sábado ou no domingo? Então a B3 também foi lá e se colocou à disposição do Banco Central e da indústria para prover essa liquidez, seja no sábado ou no domingo, ou dos horários que não estão funcionando, né? Depois das 7 horas da noite. Então a gente pleiteou essa Câmara e o Banco Central está para aprovar essa mudança também. Então a B3 como infraestrutura. Uma segunda, acho que oportunidade, que acho que as pessoas ainda não perceberam, é que o brasileiro também descobriu o investimento. Então, a gente está falando, a gente saiu, estava conversando com a Stephanie aqui, a gente saiu de 500 mil, 600 mil, a gente ficou por décadas aguardando esse crescimento acontecer no país, e a gente está vivendo agora 1 milhão, 2 milhões, são mais de 3 milhões de brasileiros que já descobriram os investimentos. E se a gente contar e falar em oportunidades, a gente tem mais de 20 milhões de brasileiros com mais de 5 mil reais na poupança. Então, como eles estão descobrindo esse movimento, eles precisam fazer as movimentações e transferências bancárias. E a CVM, já de olho nisso, lançou uma instrução chamada Instrução 612, que prevê os arranjos de pagamentos facilitando essa transição de recursos. Então, as fintechs têm um papel crucial
para ajudar o brasileiro nessa transição e trazer esse potencial que está em poupança para outros tipos de investimentos, seja fundos de investimento, ações, ETFs, fundos imobiliários e por aí vai, né? Uma terceira oportunidade que a gente está falando também, vendo esse movimento do brasileiro que está chegando, a B3 como infraestrutura, então toda a posição do brasileiro, as ações, seja produtos de captação bancária, então CDBs, LCIs, toda a sopa de letrinha, não é só PIX, LCI, LCA, CRI, CRA, essa sopa de letrinha está na infraestrutura da B3. Né? Então o Rodrigo investe em algum desses ativos, a gente tem essa posição e a gente guarda essa infraestrutura e a sua posição dentro da companhia, da B3. E como o brasileiro está chegando e tentando descobrir investimentos, o que a gente já vem fazendo há um longo tempo, mas agora a gente vai intensificar. Para que as fintechs, esse ecossistema também ofereça um serviço mais profissional de investimentos para o brasileiro. Para que isso aconteça, a gente vai fazer, já divulgamos, está no site da B3, todas as APIs, todas as questões técnicas e specs para que as fintechs possam plugar e a gente pega carona na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o dado é do investidor. Então ele autoriza a informação e essas fintechs, ou mesmo as instituições financeiras, vão poder consumir dessa informação e aí cada uma nessa miríade aí de serviços, funcionalidades, consolidar carteira, assessoria financeira, cada uma pode usar dessas informações dentro dessa estrutura, já adiantando o movimento de Open Investment. A gente está falando de Open Banking aqui, mas a gente já está mirando o Open Investment para a indústria também ajudar o brasileiro a investir melhor. Esse cenário todo a gente pode perceber que é um mar de oportunidades para quem está empreendendo no setor, né? É um mar de conveniência para o usuário, mas traz também um mar de responsabilidades, né, Vanessa? Sim, o que a gente pode falar um pouco dessas responsabilidades, né? Que o empreendedor tem que estar preocupado, né? E que, de alguma forma, possibilitarão uma série de oportunismos, né, por parte de fraudadores, etc. O que você pode falar um pouco para a gente desse aspecto de responsabilidade e de potenciais fraudes que podem ocorrer e como mitigar tudo isso? Bom, o mercado brasileiro de fraudes é um dos maiores, é um dos líderes mundiais em termos de fraude, né? Então, a gente tem um volume muito grande de fraudes. Eu acho que todos aqui já experimentaram uma fraude, né? Principalmente as empresas de tecnologia. O mercado, por mais que você tente fazer alguma coisa, os fraudadores eles são muito mais rápidos do que as empresas. Acho que o Banco Central, os reguladores de um modo geral, tanto a CVM, o Banco Central, eles tentam trazer legislações, né, para que cada vez mais as pessoas consigam fazer uma forma de fiscalização das fraudes, de lavagem de dinheiro, para identificar quem é que está fazendo a transação, quem é que está fazendo aquele tipo de operação, mas ainda assim a gente tem um volume muito grande. Recentemente, hoje, por exemplo, o Banco Central está proibindo as pessoas que não revelarem, né, até o beneficiário final, que não quiserem revelar no arranjo de pagamento o beneficiário final. Então, provavelmente o Zé está experimentando que às vezes você tem que desligar algumas fintechs que não estejam adequadas a esse tipo de informação, né? Que não estejam passando essas informações. Então, a cada dia a gente percebe um regulador preocupado, a cada dia a gente percebe as empresas, de modo geral, tanto as instituições financeiras quanto as fintechs, desenvolvendo produtos junto com o regulador ou até mesmo por meio de tecnologias de fraude para tentar diminuir esse cenário e a gente sair da liderança desse mercado, né, que a gente espera sempre. Mas o brasileiro ainda assim é muito criativo. E aí na parte de responsabilidades, porque agora também as fintechs de alguma forma vão ter que se tornar cada vez mais responsáveis por tudo que elas oferecem ao usuário, né? E isso traz aí uma enorme quantidade de aspectos a serem cumpridos que o Zé Mário tem vivenciado dentro da DIC, que as fintechs, por um certo período de tempo, não vivenciavam com tanta intensidade, né? Cada vez mais as empresas estão obrigadas a abrir o seu produto, abrir seu usuário, né, o seu portador,
para os reguladores, né? E a gente tem aí a LGPD, que está trazendo, inclusive, um custo muito mais alto para as empresas que estão no mercado, mas, ao mesmo tempo, uma proteção muito grande para o usuário. Então, a gente percebe que, a cada dia, as empresas estão com uma preocupação muito grande, o regulador com uma preocupação muito grande, e as empresas têm, sim, se adaptado em termos de responsabilidade. Então, você percebe tanto essa parte de você revelar para o ecossistema e você se responsabilizar pelo usuário final, e você também percebe que o regulador está cada vez mais duro com relação a esse tipo de informação, né? Então, a gente percebe o mercado como um todo muito mais profissionalizado do que no início, né? A gente estava conversando sobre isso. A gente tem as carteiras digitais vão começar a ser reguladas a partir do D0, né? Quando elas começarem a funcionar, né? Aquelas carteiras digitais que ainda não estão em operação, a partir de março elas elas vão ser obrigadas a ter autorização do Banco Central para começar a operar. Isso significa que a cada dia mais a gente está profissionalizando o mercado, tendo uma responsabilidade maior das fintechs e do próprio regulador com relação ao tema. Pois é, aí a gente estava conversando um pouco antes do início do painel, né, sobre o funil que o Banco Central acabou se tornando. E assim, como a própria B3 exerce um papel de trabalho muito conjunto com o regulador, os bancos, a ADIC também tem esse exercício, né? A gente percebe que as fintechs, de alguma forma, terão que cada vez mais se aproximar, né? Para poder cada vez mais ter inovações disruptivas ofertadas e reguladas, né? Como que vocês enxergam que vai ser essa relação, né? A própria ABO2O vai ter um papel nisso? Como que, é uma pergunta aberta, né? Como é que vocês enxergam que isso vai ser conduzido? Porque a minha percepção pessoal é de que os líderes em certas iniciativas terão que meio que capitanear essa aproximação e construir junto, né, um canal que realmente escale, né? Porque se depender de uma aprovação do Banco Central para cada passo que for dado, novamente vai ficar concentrado o setor, né? E limitando a inovação, né? Então, é uma linha tênue onde você tem regulação e tem que pleitear e etc., mas acho que até o próprio Pix e a intensidade que ele vai de aderência que ele vai ter agora é porque tem muitos players, e tem muitos players porque, de certa forma, durante um tempo, durante o início, foi fácil. Se endurece muito, corre esse risco de você achatar a inovação, né? Então, não é só uma questão de capacidade de aprovação de todas as solicitações que chegam lá, mas garantir que realmente um sandbox, e aí mais independente, seja só da CVM, mas um sandbox mais amplo mesmo, que você consiga, bom, você precisa pleitear aqui, mas em que momento que dá para coexistir a inovação, a criação de alguma coisa nova, mas dentro das limitações e regulações, né? Acho que esse é o grande próximo passo que deve existir. A gente é campeão de fraude, né? Ali, quase igual a Penta, ali, igual a seleção brasileira, mas e por isso traz muita responsabilidade. Não pode ser tão fácil, porque a gente já é assim, forte em fraude, imagina sendo tão fácil e não tendo tanta responsabilidade. Eu entendo e concordo que tem que ter, e precisa existir, eu acho que um a quatro mãos mesmo, assim, do Banco Central, dos outros órgãos reguladores, de entender até que ponto, quais são os pontos que precisam ficar um pouco mais dentro de um sandbox, dentro de uma situação de que você consiga brincar ali no quadradinho permitido, né? Seja de capital social inicial, não é todo mundo que tem 1 milhão, 2 milhões, não sei quantos milhões já vão ser de capital social e mesmo colateral e tudo mais, né? Isso acaba realmente, você pega um empreendedor, como o meu caso, por exemplo, que era um mundo novo, e se você limita por isso, você já limita bastante coisa de qualquer tipo de empreendimento, né? Como é que eu vejo isso, Felipe? Se puder fazer um comentário aqui. A gente fala muito dessa indústria, de tudo que a gente está vivendo, a gente usa muito o termo colaborativo. Nessas horas, quando a gente vê alguém tentando empreender ou tentando, né, desenvolver alguma coisa, começam a aparecer mitos que a gente deveria usar mais da colaboração.
né? Então, às vezes, a gente conversa com algumas instituições, algum arranjo de pagamento. A gente estava conversando aqui, né, Steph? Estou abusando aqui, porque a gente estava conversando aqui antes do painel. A gente falou, será que posso fazer transferência no meu arranjo de pagamentos para fazer investimentos? Eu falei, sim, pode. Então, tem que usar da infraestrutura nas fintechs, arranjo de pagamentos. Senta com a B3, a CVM é super aberta também, a Comissão de Valores Imobiliários, em várias áreas de educação, de regulação, Banco Central nem se fala, né? Então acho que tem que usar da colaboração. Esse evento aqui acho que é muito bom para trazer essas informações e usar mais dos canais das redes para contar o que está acontecendo, mas quem está empreendendo e querer descobrir as coisas, o acesso hoje está muito fácil. E se a gente circular, a mesma questão de fraude, né? Se teve uma questão de fraude, hoje em dia as pessoas ficam, vou ficar quieto aqui para não contar o que está acontecendo no meu sistema. Não, é o contrário. Compartilhe o que está acontecendo para que o sistema também cresça de uma forma mais eficiente e muito mais rápida. Então tem que usar o colaborativo não só no seu negócio, ali no que você está desenvolvendo, mas usar da infraestrutura do país, das pessoas que já têm das diversas experiências, para acelerar ainda mais esse movimento tão legal que está acontecendo. Essa miscigenação entre as empresas, né, é um negócio que realmente tem impactado bastante. A gente vê a CVM executando agora um sandbox, pois é. A própria B3 abrindo as APIs para interação com as fintechs e o movimento de fintechização, como você colocou, né, Stephanie? Como que você enxerga isso, Zé? Que você inicialmente falou que a ADIC agora está se tornando um banco, né? Está interagindo muito proximamente de um banco e tal. Como que você vê esse movimento de fintechização, como colocado pela Stephanie? A ADIC ela tem essa pegada de fintech, mas ela está dentro de um banco. O acionista majoritário dela é o Banco BS2. Então, ela está sujeita a todas as regras impostas pelo Banco Central aos bancos. Então, nós temos sim uma diferença que somos uma fintech no conceito da modernização tecnológica, mas dentro de uma estrutura bancária. No fundo, o que aconteceu no mercado recentemente, né? Vamos pegar 10 anos, nós tínhamos duas maquininhas, né? Uma era da Redcar e a outra era da VisaNet, cada uma com uma bandeira. Então você, para aceitar um cartão Visa, tinha que ter uma maquininha, para aceitar um cartão Mastercard, precisava ter outra maquininha. Isso exatamente há 10 anos. O que o Banco Central, o regulador, fez foi promover essa abertura, a proliferação então das novas adquirentes. O caso da ADIC hoje nasceu nesse cenário, né? Hoje são 20 e tantas adquirentes. E depois o advento das subadquirentes, que são mais de 200 hoje nesse mercado, caracterizado como fintechs. E nós temos que entender o seguinte, quando você sai de um sistema de transações de pagamento hermeticamente fechado entre bancos, e muito bem feito, por sinal, no Brasil, sistema bancário brasileiro de transações, com a B3 junto, CIP, outros organismos, é espetacular do ponto de vista tecnológico mundial. Mas o dia que você permite, fala, olha, eu vou deixar novos entrantes aqui se estabelecerem entre o sistema financeiro e as pessoas, eu vou colocar uma fintech aqui no meio, levando mais funcionalidades. O drive sempre é levar facilidades, comodidades, é você trocar aquela coisa sisuda de um banco, né, que você tem que vir até mim. Vamos lembrar que banco existe desde 1800 e nada, quando Dom João VI teve no Brasil, né? O Banco do Brasil foi fundado aí. De lá para cá não aconteceu tanta coisa como aconteceu nos últimos 10 anos. Então você está trocando uma posição, dizer o seguinte, eu vou levar o banco, né, as funções bancárias, o sistema financeiro, até as pessoas. Esse é o grande papel das fintechs, né, de criar interfaces mais apropriadas, facilidades, usando tecnologias diferentes, dispositivos diferentes, tudo mais. Quando você dá esse passo, você abriu aqui no meio uma imensidão de oportunidades para fraudadores, para problemas de segurança, de cibersegurança e tudo mais. Então, o regulador, o que ele fez? Ele vai em movimentos, abre, certo? Deixa ver o que está acontecendo, sandbox é para isso, coisas do tipo, e depois começa a regular. Então, você abre a porteira e depois começa a juntar a boiada aqui para ver como é que esse negócio vai ficar, correto? E obviamente, eu digo o seguinte, como instituição financeira, caramba, se eu tenho toda uma regulação do Banco Central, eu tenho aqui o famoso KYC, eu preciso conhecer o meu cliente. Em dois movimentos a gente tem um problema de fraude. Um é de quem estamos falando, quem está mandando dinheiro para quem está transacionando com quem. E o segundo momento é as questões de lavagem de dinheiro e coisas do tipo, que são as preocupações transacionais. Aí eu digo o seguinte, se eu estou aqui com todo um sistema regulatório
cuidando de saber quem é o meu cliente, monitorando as transações para ver se não tem indícios de lavagem e tal. Agora eu coloco uma fintech aqui no meio e ela não está sujeita a essas regras, nós estamos pervertendo o próprio sistema instituído. Então aí que vem o papel do regulador de dizer, olha, agora nós temos que começar a dar uma cara para isso, né? Quando você podia ter limites de valores e tal, até aqui tudo bem, mas daqui para frente vocês precisam participar desse arranjo de uma forma mais arranjada do ponto de vista fraudes, tanto de lavagem de dinheiro quanto de conhecimento de pessoas. Eu acho que esses são os pontos agora que nós estamos vivendo, né? Esse desafio. E não vamos esquecer de um negócio chamado estrutura de capital. A partir do momento que a gente introduz um novo elemento, vamos chamar aqui resumidamente as fintechs, no meio dos pagamentos, pensa hoje no nosso ecossistema como a DIC, nós passamos dinheiro para um subadquirente para ele pagar os lojistas, certo? Isso foi introduzido esse mecanismo no meio. Então, qual é a saúde financeira desse meu subadquirente? O famoso, ele vai receber aqui da DIC, ele vai passar esse dinheiro para o estabelecimento, e se ele não passar? E se ele anoitece e não amanhece? Como é que fica isso? Por isso nós precisamos trabalhar com bases abertas, eu como adquirente preciso saber quem é o cliente do meu sub, porque se ele falhar eu vou ter que ir lá pagar, tá certo? Vou ter que mandar o dinheiro para o estabelecimento, como é que eu vou mandar se eu não sei quem é? Por isso essas questões às vezes são colocadas, olha, agora o Banco Central pede para que se abra a base de clientes, agora o Banco Central pede, está tudo dentro desse contexto, para que a gente minimize esses problemas de fraude. Então a estrutura de capital, né, como a Steph estava falando, a estrutura de capital dessa fintech passa a ser importante. Ele tem dinheiro para participar desse jogo, ele tem sustentabilidade financeira, né, ele tem respaldo, é uma questão que nós precisamos avaliar, não podemos colocar qualquer um dentro desse circuito. E como você tem percebido a seriedade dos players, Vanessa? Eu acho que, voltando um pouco, eu acho que você percebe hoje um mercado muito mais maduro. Esse mercado ele é mais maduro, eu acho que muito por conta da experiência, né, que a gente foi tendo ao longo desses últimos anos e também pelo regulador. O que a gente percebe é um regulador que ele realmente abre para a inovação e ele vai ajustando. A gente costuma brincar que a gente dorme com uma legislação e acorda com outra. Isso é muito saudável, né? Porque você consegue ter uma inovação relativamente grande e, de repente, que é a preocupação hoje, por exemplo, do Banco Central, que é o risco sistêmico, como o Zé falou, para o final do dia, o beneficiário final receber o dinheiro, como com aquele portador, ou seja, ele tem uma preocupação de inclusão financeira muito grande. Então, acho sim que os reguladores, tanto o CVM, SUSEP agora e principalmente o Banco Central, têm feito um papel de abrir para a inovação, traz um pouco de volta a realidade para a gente evitar o risco sistêmico e todo mundo receber o dinheiro e ver quem está vivendo no mercado, mas eu acho que o mercado ainda tem lugar, espaço para muita inovação, né? Embora tenha essas aparas aí sendo feitas pelo Banco Central, a gente tem o PIX, que o Banco Central está acompanhando tendência, você vê o Open Banking, que o Banco Central está trazendo, ele tem pego o modelo, por exemplo, da Inglaterra e trazido num papel muito mais, já olhando a experiência lá de fora, com muito menos problemas que ele traz para o Brasil. Isso tudo dá a capacidade de desenvolvimento da inovação no mercado. Então, acho que mesmo com toda essa intervenção do regulador, a gente tem sim um espaço para inovação e a cada dia a gente conhece um novo modelo de fintechs ou mesmo de empresas com ideias novas, né? Agora a gente falando aqui da B3, que você consegue, que vão ter as APIs abertas, então você vai abrindo, à medida que os órgãos vão abrindo regulamentação, você também vai abrindo espaço para inovação. Outro dia eu estava participando de um evento e foi dito que a grande maioria dos unicórnios do mundo está embaixo do setor regulado.
Ou seja, à medida que eu tenho uma legislação, eu também tenho um ponto para inovação. Então, eu acho que o Brasil está indo muito bem nesse cenário. Eu acho que a gente tem, sim, um papel importante dos reguladores para isso. Está mais maduro e é darwinista também, né? Sim. Assim, sobrevive quem se adapta e quem fica mais forte, né? Porque você vê um boom de fintech, você vê os números muito grandes de 500, lembra ali, quando a gente começou ali com a Bfintechs, eram nem 300, 330, a gente já está batendo 900, mas e quantas ficaram pelo caminho, né? Então, ocorre também uma seleção natural de quem consegue jogar o jogo, que sim, deve ter muita responsabilidade, né? Regular faz parte, né? Tem que ter esse movimento. A gente está falando aqui do Brasil penta em fraude, mas eu vou deixar isso de lado e a gente vai falar das oportunidades. No Brasil, bom, o Zé deve ter esse número na cabeça, mas as transações acontecem, quase 3 trilhões de reais que rodam todo ano no Brasil em transações financeiras. Investimentos em pessoa física, 3 trilhões de reais na mão dos brasileiros. A indústria de fundos brasileira é uma das maiores do mundo, se não a quinta ou sexta maior do mundo. Então tem que regular, tem que olhar para isso, para a sustentabilidade e a solidez desse sistema. Então faz parte, isso, como eu estava dizendo antes, tem que ser feito colaborativo. Quem está na ponta e conhece o cliente sabe quais são as demandas, o que ele está precisando, qual a melhor interface para lidar com o cliente. Quando a gente fala de Know Your Customer, bom, a gente está na semana da eleição, né? A gente tem um título da eleitora no mobile já, digital. Então você consegue fazer muitos cheques, muitas verificações para mitigar esse tipo de efeito. E se a indústria estiver unida e colaborativa, a gente aproveita esse potencial que é esse país, número de brasileiros, 90, 100 milhões, ainda toda a parte de bancarização que está acontecendo, é um movimento que a gente tem que ajudar a transformar e construir, só que para esse crescimento sustentável precisa sim de uma regulação e de um sistema que olhe para esse movimento. Sim, falando de inovação, né, e falando de todas as oportunidades que surgem em estrutura de capital, a gente que empreende, a gente sabe que existe ainda uma demanda muito grande por acesso a capital. Como que a B3 tem visto esse movimento? A gente está vendo aí IPOs de empresas menores. Qual a leitura que você tem feito dos próximos passos que ocorrerão nesse contexto? Legal, Rodrigo. Boa pergunta. Sim, a gente está vendo a mesma questão de com a taxa de juros caindo, muitos brasileiros vindo para outros tipos de investimentos, as empresas também brasileiras têm percebido que o mercado de capitais também é fonte de recursos e financiamento. A gente tinha uma atuação muito forte do BNDES há alguns anos atrás, agora isso tem se reduzido. Então, quando a empresa olha e fala, quais são minhas oportunidades onde eu posso me financiar? E bolsa, sim, é das modalidades para esse financiamento. A gente tem visto esse ano, já batemos o recorde de IPO praticamente ao longo dos últimos 20 anos. Já foram mais de 160 companhias que passaram por esse caminho. Esse ano a gente está falando por volta de 45 empresas, algumas já listadas, que é o que a gente fala follow-on, por volta de 20 empresas, novas empresas no mercado, várias fintechs que a gente tem visto fazer a captação aqui no Brasil. Então, de novo, existiam muito mitos, eu estava falando no começo, né? Tinha muito mito. Como é que eu vou para o mercado de capitais? O mercado de capitais não é para mim. Não, tem que ir, tem que entender, vai na B3, pergunta quais são as regras, CVM, isso faz parte do empreendimento. Então, bom, quem sabe já o Dindim já vai fazer o seu IPO aí tão cedo, né? Já tem que começar a olhar para isso. Qual é a forma de usar o mercado de capitais como fonte de financiamento? E a B3, intermediários, distribuidores, fintechs e tudo que a gente está falando ajuda a suportar esse movimento. E como que você vê essa concorrência com o mercado externo? Aberturas de IPOs ocorrendo na Nasdaq? Como que a B3 está combatendo isso? O que aconteceu? Dessas 160 empresas ao longo de 20 anos, a gente teve 9 companhias brasileiras que foram fazer a captação nos Estados Unidos, muito voltada para uma questão que a gente está discutindo, que é o Super Voting Rights, que é o controlador conseguir, o fundador, né, conseguir manter o controle da companhia com uma quantidade menor de ações. Isso foi uma discussão que aconteceu no mundo todo. Várias empresas foram para os Estados Unidos buscando esse tipo de sistema, né? A gente viu Alibaba, isso não foi um fenômeno só no Brasil. Algumas empresas no mundo foram para os Estados Unidos fazer esse tipo de movimento, né? Mas agora a gente está fazendo essa discussão, tem, inclusive nas próximas 2 semanas vai ter o Congresso de Mercado de Capitais, até comentar aqui, né, aproveitar, vai ter o Congresso de Mercado de Capitais da Ambima e da B3, onde a gente vai tratar desses temas também. Algumas empresas que fizeram a captação lá fora vai discutir isso lá. Então a gente está fazendo esse movimento, Rodrigo, para deixar o brasileiro aqui, né? O país é esse, a gente precisa, de novo, estar falando de tanto de crescimento, agora até já
As oportunidades estão acontecendo aqui. Nós, para mudarmos o país, temos que estar todos aqui fazendo esse movimento. E o Super Voting Rights teve muito dessa característica, dessa necessidade do fundador em ficar com o controle da companhia por um período, né? Então ele usou desse subterfúgio que já existe nos Estados Unidos para fazer essa emissão lá fora. Mas já estão voltando, porque a gente fez agora, junto com a CVM também, a aprovação dos BDRs, que é o Brazilian Depository Receipts, ou seja, ações internacionais poderem ser negociadas aqui no Brasil. Então todas essas empresas de tecnologia, tudo que acontece no mundo, Facebook, Google, Netflix, Walt Disney, já podem ser negociadas aqui no Brasil, né? Então as empresas que foram também agora vão poder ser negociadas aqui no país. Ou seja, cada vez mais acesso a ativos atrativos para o usuário brasileiro. Exatamente. E aí o Zé falou um negócio legal, as fintechs que entendem, que estão ali no front com o cliente, sabe que eles querem fazer esse tipo de movimento, porque eles estão saindo de um movimento de poupança, de um movimento mais seguro, mas numa realidade de 15% ao ano, garantido. Então, para que eles iam se mover? Agora a gente está vendo que 2% tem que sair da minha zona de conforto. E com essa interface, com mais produtos na prateleira, justifica a gente ter mais e mais fundos, BDRs, ETFs, ações, para que cada um consiga melhor colocar seus investimentos e seus retornos. Bacana. Stephanie, a Dindim é um exemplo claro das possibilidades que o Open Bank estão trazendo para o mercado, né? É uma das precursoras, aí, quase pioneira nessa iniciativa, né? Antes de se tratar o tema, já estava empreendendo no setor. E agora você está próxima de um grande banco, né? Que é o Bradesco, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco do que é essa experiência, né? Porque o banco está passando por uma turbulência cultural, né? E pode, segundo a minha percepção de quem está de fora, utilizar a Dindim para se adaptar a esse novo cenário. Como que você vê que vai ser essa relação e os próximos passos que os bancos darão? Porque todos eles estão dando várias sinalizações, né? O Itaú também tem se movimentado, o BS2 também tem se movimentado, então vários bancos se movimentando nesse sentido de se adaptar a tudo de novo que está acontecendo. Eu acho que o que ficou muito claro, Rodrigo, ao longo dos curtos últimos 5, não vou nem tão longe de 10 anos, mas últimos 5 anos, é que numa grande instituição, daí não necessariamente só em bancos, mas sim porque são altamente regulados, têm trocentas obrigações e etc., responsabilidades, mas a inovação ela fica mais fácil de fora para dentro, porque você inovar dentro de uma empresa muito grande, com muitos funcionários, muitas áreas, burocracia, processos e por aí vai, pode e tem muitas pessoas, né? Porque inovação é feita por pessoas, no final das contas. Existem muitas pessoas com essa capacidade dentro das instituições, mas às vezes acabam esbarrando em processos, em políticas e por aí vai. Então, acho que o que aconteceu com a gente, até assim, esse movimento à venda e tudo mais, a procura, a nossa aceitação, existe uma convergência que os dois mundos podem dar certo, né? A gente trazendo inovação, agilidade, a transformação digital realmente, isso foi falado muito claramente com a gente durante as negociações, que eles estavam tentando fazer diferente. Então, a Bits, que comprou a Dindim, é uma empresa apartada do próprio Bradesco, não é o Bradesco, apesar de ser acionista principal, aliás, único, mas entender que vamos tentar fazer diferente. Então, esse movimento já é muito importante, né? Assim, não fica na Cidade de Deus, dentro do InovaBrá, então já é para respirar a inovação. E a gente também trazendo o mindset que, se tudo dentro do banco acontece de uma forma, dentro da fintech pode acontecer de formas mais rápidas, mais ágeis e por aí vai. Que é o que eu acredito o grande percalço assim, das grandes empresas ao tentar inovar, né? É como conseguir ser rápido, porque você não pode passar por um processo muito grande para implementar uma inovação, porque senão ela já não é nova mais, né? Assim, o mercado, você pega qualquer startup, ela consegue criar alguma coisa e colocar no mercado muito rápido. Então, acho que existe ali uma convergência, né? E eu enxergo, já estando assim, ainda não estou lá 100%, né? Foi aprovado pelo Banco Central, a gente deve fazer aí o encerramento da operação em breve, mas a gente já começa realmente a ter uma visão enquanto banco. Bom, então deixa eu olhar o grande banco com a sua operação de fintech, seja o BS2, com o ADIC, o próprio Original com o PicPay, Itaú e o IT, enfim. E você percebe de fora que os problemas são semelhantes,
que é justo essa velocidade que é o que a gente está tentando trazer, sabe? Vou te colocar numa saia justa, Zé. Fica à vontade. Ainda bem que é o Zé. Gosto de saia, mas vamos lá. Você acha que existe uma possibilidade de toda essa diversidade de maquininhas deixar de existir? Porque hoje você vai num posto de gasolina, o cara deve ter umas 12 maquininhas em cima ali e cobra. O que você acha que vai acontecer nesse sentido aí? Nós já estamos vivendo um momento de interoperabilidade aí há 2, 3 anos também, o regulador colocou isso. Como disse antigamente, cada maquininha passava um tipo de cartão. Hoje não, hoje todas as máquinas em tese têm que passar todos os tipos de cartões, vouchers também, tudo mais. Então a tendência é ter menos maquininhas, né? Porque você tem alguns segmentos, por exemplo, restaurante, que né, onde você tem uma concentração de horário de pagamento, e você depender às vezes de uma máquina que está com um sinal ruim ali, todas essas máquinas têm chips de operadoras de telefonia. Então você tem ali por segurança, né, mais de uma máquina, tá. Mas hoje em tese você com apenas uma máquina já satisfaz. Mas vamos dizer o seguinte, a máquina ela meio que tangibiliza a questão de uma transação chamada captura do cartão. Essa captura é feita pelas maquininhas, mas também é feita pelas transações eletrônicas de fundo na frente do caixa de supermercado, né? Você põe o cartão naquele PIN pad, você faz essa captura através das soluções mobile também, né? Então são vários dispositivos e o outro é o e-commerce, né? Também é um gateway ali de pagamento que faz a captura. Então os meios de captura são diversos e variados. E você passa a ter migrações. Você tinha antigamente só a maquininha, basicamente, passou a ter o PDV, que é o freio de caixa, depois entrou o advento dos mobiles, o e-commerce a partir de 94, quando nós começamos a ter aqui gateways de pagamento de e-commerce, tá certo? E cada um deles com a sua característica. O que está acontecendo sempre é o seguinte, nesse momento de pandemia, a gente teve que avançar rápido, porque o meio de pagamento ele tem que acompanhar os novos meios de comercialização. Esse é um ponto importantíssimo. A gente está falando aqui de inovação, mas você pode bloquear a inovação de uma forma de comercialização por não ter o meio de pagamento. Vamos dar um exemplo agora na pandemia. Você tinha ali um restaurante, certo? Que fazia uma venda presencial. As pessoas vão até lá, tomam sua refeição e pagam com cartão de forma presencial. Chip em PIN. Enfia o cartão, digita o PIN. Muito bem. Num momento de pandemia, agora eu vou levar a refeição à casa das pessoas. E qual é o meio de pagamento que vai acompanhar isso aqui? Como é que eu vou cobrar isso? Olha, eu vou botar um site aqui e a pessoa compra no site, paga no site e eu levo a comida para ele, ou vou ter que ter um dispositivo móvel para levar até ele no momento da entrega do delivery. E aí começaram, por exemplo, nós lançamos, quase todos lançaram, o famoso link de pagamento, né? Que é você poder mandar um link aí para o teu celular, você abrir, digitar os dados do teu cartão e a gente efetuar essa transação. Esses links de pagamento estavam meio que dormindo aqui dentro das adquirentes há algum tempo e ninguém usava. Mas já existiam, nós temos esse link há muitos anos, tá certo? Nesse momento, coloca ele para a rua que vai ajudar muita gente a satisfazer as suas necessidades de transações. Então, a indústria de pagamento tem que acompanhar. A gente tem visto muito avanço no comércio, né, prateleiras eletrônicas, delivery, compra na loja, entrega em casa, compra no site, vai buscar na loja, essa coisa toda. E você via os meios de pagamento totalmente dissociados. Comprar na internet era uma experiência, comprar na loja física é outra experiência. Essas coisas tendem a se juntar. Hoje as soluções de pagamento têm uma tendência a ser omnichannel, ou seja, qualquer lugar que você buscar a mercadoria, comprar, pegar, ver, é também um lugar que você pode pagar de uma forma diferente. Então essas experiências têm que estar juntas, a inovação tem que vir dos meios de comercialização e tem que vir junto os meios de pagamento. Legal. A gente está chegando ao final, eu gostaria que cada um fizesse uma consideração rapidinha, a gente tem mais 2 minutinhos, então começando pelo Felipe, por favor. Legal. Reforçar o conceito do Open Investment também, deixar a porta da B3 aberta para quem está desenvolvendo esse tipo de funcionalidade, consolidador, agregador financeiro, de consolidação de carteira, tanto essa questão, também o sistema de liquidez para toda essa infraestrutura do Pix que está acontecendo. Procurem a B3 para que a gente possa ajudar a desenvolver ainda mais esse business que está acontecendo. E um que eu não posso esquecer, mas eu queria reforçar de novo, é para ajudar esse arranjo de pagamentos, a transação ocorrer
para esse mundo de investimentos também, algo que tem um espaço muito importante para a inovação aqui no país. Acho que eu reforçaria o papel importante das carteiras digitais na bancarização, de fato, né? A gente falou isso, são 100 milhões de pessoas ou desbancarizadas totalmente ou subbancarizadas, né? Que elas recebem ali dinheiro na conta e sacam imediatamente, seja porque a transferência é cara, mas agora vem o Pix e democratiza acesso a realmente transferir recursos, seja para, inclusive, conseguir oferecer produtos como investimento através das carteiras. Então, acho que é um grande aliado, e seja fintechs, 100% fintech, seja em parcerias com bancos, ou mesmo a verticalização, né, a fintechização de outros players como um todo, que já tem ali aquela base de usuário, já conhece e tudo mais. Acho que quem ganha é o Brasil, porque você realmente impulsiona a economia de uma maneira geral, não fica só no cash, no dinheiro parado, no dinheiro debaixo do colchão, em vez de estar investido, ou pagando, aí você tem segurança e tudo mais. Então, acho que o papel importante das wallets como bancarização. Bom, eu acho que o ponto que reforçaria é a questão de que a inovação nunca teve tão em ebulição como agora. A gente está vivendo um período que, embora o regulador esteja aí colocando cada vez mais regras, eu acho que estamos vivendo o boom das fintechs e o boom das inovações. A gente está falando de Pix, a gente está falando de Open Banking, a gente está falando de recebíveis, a gente está falando da possibilidade de investimento dentro dos arranjos de pagamentos, a gente está falando cada vez mais das seguradoras inovando. Então, eu acho que nunca se teve tanta possibilidade de inovar como a gente tem passado agora. Obviamente, com sistema e com regras mais endurecidas, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade gigantesca de inovação. Eu destacaria exatamente o que a Vanessa tem colocado. O momento está espetacular para empreendedorismo. Eu sou empreendedor há 30 anos, já tive muitas empresas, eu nunca vi um momento tão ímpar quanto esse agora. Por quê? Como dissemos aqui, o regulador colocando oportunidades, mercado bem arrumado, abre um leque de oportunidades para o empreendedorismo, para a criação de novas empresas, para a remodelação das empresas existentes. É só você pegar coisas simples, por exemplo, encostar aqui na Vanessa e dizer: Vanessa, para onde o Banco Central está olhando? O que está vindo aqui? E ali você cria situações, cria oportunidades, veja como você pode se inserir naquilo, né? O que eu posso fazer com uma determinação do Banco Central? Porque elas não acontecem do dia para a noite, elas são programadas, tem audiências públicas, né, Vanessa? São várias coisas que você pode enxergar já 1 a 2 anos para frente, o que é que vai acontecer. Então, as oportunidades são muitas, né? Como o Felipe trouxe aqui, ó, então vamos abrir o Investment Banking aqui para nós. Nós não temos isso aqui ainda no portfólio. Né, Steph? Ainda não está no portfólio da Didi, também não está no portfólio da Didi. Já marquei reunião aqui. Olha aí, já saiu daqui. É natural as wallets sair da parte de transação para depois o investidor vai querer, o cliente, o usuário vai querer outra coisa. Né? Então tem que ampliar o rol de atividades. Gente, veja que um bate-papo desse aqui já abre oportunidades. Aqui fora agora nós já vamos acertar algumas coisas, tá certo? Mas é um momento ímpar, isso é que eu destaco nesse momento do Brasil. Bacana. Agradeço aos painelistas, agradeço a ABO2O pela oportunidade, parabéns pelo evento e encerramos aqui. Obrigado. Obrigada.